Olá, sejam bem-vindos a mais um PGCast, o podcast da PG+. Eu sou a Isabela e conduzo esse espaço que a gente traz tantos assuntos relevantes do mundo da cobrança, tecnologia, soluções, serviços. E hoje uma pauta não menos especial, as pessoas que fazem tudo isso acontecer. E para a gente bater esse papo super relevante, eu estou aqui com 3 convidados muito especiais. O Hugo, embaixador da GPTW, da Great Place to Work, né? O Diego da Muda Work, que é uma empresa de recrutamento e seleção, nosso parceiro. E a Érica, gestora da área de gestão de talentos da PG+. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado. Vamos começar, Hugo. Queria que você se apresentasse um pouco, se é que precisa, né? Contasse um pouquinho aí da tua trajetória, falasse quem é o Hugo e o que você faz hoje na GPTW e o que é a GPTW, né? Se é que alguém não conhece. Bem, primeiro, Isabela, um prazer grande estar aqui. Quero mandar um grande abraço ao Paulo Gastão, a quem há muitos anos eu conheço, tenho um respeito, uma consideração muito grande a ele. Esse trabalho incrível que a PG+ está fazendo. Érica, que prazer estar aqui com você prazer também, é tá? E o Diego, é um prazer, uma honra estarmos juntos aqui. Eu que digo, te conhecer pessoalmente. Falando de pessoas. Então, o Hugo é o Hugo, esse que está aqui. Tenho mais de 50 anos de mercado financeiro. Posso dizer que tenho 20 anos de Great Place to Work, porque nos meus 10 primeiros, quando eu fui presidente do Banco Losango, eu usava o Great Place to Work como apoio a toda a minha estratégia na empresa. E há 10 anos, desde 2015, quando deixei a vida executiva, passei a ser um empresário, que sei quanto é o desafio de um empresário, por isso eu posso falar com vocês com naturalidade. Eu fui convidado pelo presidente do Great Place to Work no Brasil a ser embaixador da marca no Brasil. Eu tenho uma honra estar aqui, compartilhar, ver. E parabenizo novamente a PG+, por uma iniciativa tão boa quanto isso de falar de pessoas. Afinal de contas, o segredo do sucesso, pessoal, o segredo mesmo, é colocar por primeiro as pessoas no centro de toda a estratégia. E eu vejo a PG+ fazendo isso, e estamos aqui para compartilhar um pouco disso. Muito legal. Diego, conta um pouquinho da tua trajetória, o que a Muda faz. Bom, primeiro agradecer vocês também pelo convite, uma honra estar aqui. Eu sou um fornecedor, né, da PG+, honrosamente. Já fizemos algumas posições para vocês, então para mim estar aqui é um sinal de reconhecimento do trabalho. Fico muito feliz de estar aqui. Agradecer vocês em especial, né, a Érica, a Isa e o Paulo, pela confiança de sempre. A Muda é uma empresa de recrutamento e seleção, né? Eu sou recrutador há 15, 16 anos agora. Antes trabalhei em diversas empresas, eu trabalhei na PwC por um tempo na área de auditoria, depois na área de consultoria estratégica. E um dia eu fui fazer uma entrevista para uma vaga e um cara me chamou para ser headhunter. E eu, desde então, sou headhunter. Não entendi no primeiro dia, mas acabei e estou nessa. E hoje eu tenho a minha empresa, né? Tenho 2 sócios, a Mariana e o Marcelo. A gente trabalha juntos há algum tempo já. E a nossa especialidade são empresas como a PG, né? A gente tem 95% dos nossos clientes hoje são empresas familiares ou que são conduzidas pelos fundadores ou pelo primeira executiva, então a gente tem acabou se especializando nisso, e então a gente tem cliente de todos os segmentos, todos os tipos, no Brasil inteiro, fora do Brasil, desde escritório de advocacia até distribuidora de combustível, o que você imaginar a gente já atendeu, agência de viagem, mineradora, concessionária de máquina agrícola, tudo, né? Então é isso aí, mais ou menos. Legal, muito bom. E você, Érica? Bom, eu trabalho na PG+, já fazem 6 anos, como gerente de gestão de talentos há 3 anos, mas como RH já tenho 16 anos de experiência. Já passei por empresas de telecom, de serviços, de tecnologia e também estou muito honrada de ter esse momento de troca com vocês, principalmente, né, com 2 grandes nomes aí do mercado, porque quem trabalha na RH sabe que Hugo e Diego aí são pessoas muito importantes, então também agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Muito bom. Então vamos começar nosso bate-papo. Hugo, a gente sabe, as pesquisas mostram que empresas que têm profissionais mais engajados
geram mais lucro. No final da linha, geram mais lucro e, na realidade, as empresas precisam dar resultado, né? Mas a gente também sabe que no Brasil isso é um desafio, né? A gente tem um turnover relativamente alto no país. Na sua visão, como que as empresas podem fazer com que seja legítimo, né, o propósito, aquela cultura vivenciada no dia a dia, para que a gente consiga engajar esse profissional no propósito genuíno da empresa? Bom, Isabela, eu diria que esse é um segredo muito importante, é uma estratégia que as empresas deviam olhar com muita atenção, porque todos os estudos do Great Place to Work, que esse ano a gente está fazendo 30 anos de Brasil, mostra exatamente isso que você acabou de dizer. À medida que o engajamento aumenta mais a vontade do colaborador que trabalha na empresa de permanecer na empresa. A marca empregadora se fortalece, né? Estamos falando com o Diego, que vai buscar atração de pessoas. Quando você vai buscar alguém, consequentemente, fica mais fácil o teu trabalho quando a empresa para quem você está recrutando... Sim, é mais fácil de vender, né? Vamos dizer assim. Exatamente, porque a empresa ela tem um propósito, uma missão muito mais forte. Para que essa missão, esse propósito, ele perpetue na empresa, é importante com que a liderança maior, primeiro, compra esta ideia. Ele vê que pessoas fazem a diferença. Aliás, eu até faço uma observação, já que estamos falando de PG+, no mundo atual, olhar para pessoas, por primeiro sempre, e tecnologia, esses dois fatores estratégicos vão, com certeza, alavancar ainda mais as empresas. Muito bem. Nós fizemos um estudo, inclusive nós chamamos de efeito GPTW, até um posicionamento estratégico do GPTW no Brasil. O GPTW está em 170 países, e no Brasil há 30 anos. Nós vamos falar muito de efeito GPTW. O que é esse efeito GPTW? Ele começa com a liderança. É como se você soltasse uma pedra no lago e ela vai fazendo, vai fazendo onda, né? Uma onda. E nessa onda tem a ver muito com as práticas da empresa, que é aquilo que vocês da PG+, vêm trabalhando constantemente. E à medida que isso é percebido pelo colaborador, ele se engaja mais. Ao se engajar mais, eu chamo de círculo virtuoso. Eu me sinto mais feliz, e então, ao me sentir mais feliz, como é que eu atendo o meu cliente? Eu atendo com mais alegria, eu falo mais da minha empresa. Como você disse, Diego, eu vendo mais, entre aspas, a empresa. Então, quando isso acontece, o cliente, do outro lado, percebe isso e ele fica mais com a empresa, se torna um fã. Eu estou falando de um círculo virtuoso. Colaborador feliz, ele atende bem o cliente, se torna um fã. O cliente fica mais fiel. Ao ficar mais fiel, o que acontece? Os resultados são melhores. Ele compra mais, né? Compra mais, fica mais, fala mais da empresa. Sim. Recomenda mais a empresa, né, Érica? Sim. O colaborador que está feliz aqui, você precisa de contratar alguém, ele indica mais. Então, engajamento atrai isso. Muito bem. E aí, quando nós começamos a medir isso nos Estados Unidos, que é a matriz nossa lá, e aqui no Brasil, a gente notou que as empresas que são Great Place to Work, que têm um índice de certificação, enfim, e até rankings, elas têm de 3, 4 vezes mais eficiência, resultados, do que as mesmas empresas que estão na pesquisa, mas que não são Great Place to Work. E a gente compara aqui no Brasil, em relação ao PIB, nos Estados Unidos, sobre a eficiência operacional, em todas elas é isso. De novo, o engajamento. Mas como é que você conquista esse engajamento? Você falou em missão, propósito. Você tem o discurso e a prática da empresa tem que estar muito bem, discurso e prática coerente. Você fala, mas os seus olhos têm que ser... Tem que dizer a mesma coisa, né? Então, quando o colaborador olha para a minha missão, olha para o propósito, olha para aquilo que a PG+, está fazendo, estou falando aqui da PG+, em qualquer... Vocês que estão assistindo, pense na sua empresa, olha que você olha para a missão, olha que você olha para os valores, você colaborador, olha e tem a ver com aquilo, você acredita nisso. Ao você acreditar, você fica. E aí eu concluo essa minha fala dizendo que nós descobrimos isso, e eu, enquanto empresário, todos esses anos de experiência, mais de 50 anos no mercado, a hora que você dá voz ao colaborador, que é o que nós do Great Place to Work fizemos muito, você dá a voz, ou seja, através de uma pesquisa, não importa qual o instituto, mas eu estou falando de Great Place to Work, o colaborador se sente valorizado, ele se sente ouvido, e ele vai contar o que ele sente, porque ele ama a empresa. Então é isso. Então, a permanência, o resultado tem a ver com o círculo virtuoso, colaborador engajado
ele cuida bem do cliente, cliente bem cuidado se torna fiel, o cliente fiel gera mais resultado e empresário inteligente reinveste na operação. E aí perpetua os resultados. Muito bom. Ô Diego, e como que isso funciona na tua frente de trabalho, né? Você, obviamente, presta serviço para as empresas, mas você precisa buscar os profissionais. Sim, sim. Como que você escolhe as empresas que você vai trabalhar? Porque você também, de alguma forma, tem que conhecer profundamente o jeito dessa empresa, o propósito dessa empresa, porque do outro lado você vai buscar um profissional que tem que se adequar, porque o teu trabalho não é só pôr, né? É fazer com que aquela pessoa permaneça e contribua com o resultado da empresa. Como que vocês trabalham isso no recrutamento? Olha, a Muda é uma empresa que foi fundada por mim, pelo meu sócio Marcelo, né? E a Mariana também depois, que entrou como nossa sócia. E a gente tomou uma decisão lá atrás de que a gente teria algumas premissas, né? Uma premissa talvez que encaixe muito bem no que você está me perguntando um cliente que trata mal alguém na minha equipe, ele é avisado uma vez. Na segunda vez, ele não é mais cliente. A gente avisa o cliente. Porque às vezes a pessoa está num dia ruim, né? Sim. Todo mundo tem direito a ser mal educado. Mas a segunda... Na segunda não dá. Né? A gente acende uma luz amarela e isso é feito de maneira clara, por escrito. Outra coisa que a gente tem como premissa nós temos, né, como qualquer empresa de recrutamento, a garantia caso o funcionário, a pessoa não fique. Né? Só existe uma exceção, se essa pessoa comprovar, né, através de processo, que ela foi assediada. Então, não existe garantia para assédio. Né? Então, o que a gente pensa? A gente tenta olhar antes a empresa de maneira completa e se aquilo que está sendo falado para a gente na demanda é real. Tá? E eu vou conectar com o que o Hugo falou e vocês falaram antes da gente começar a gravar aqui como é que o Paulo falou? Eu sou o menino da Disney, menino de Orlando, como é que ele me chamou, né? O menino de Orlando. Porque como eu trabalhei na Disney, eu sou apaixonado pela Disney e vivo lá, quando dá para ir eu vou. Tem uma coisa que eu sempre uso a Disney como exemplo porque ela é, para mim, talvez para muitas pessoas também, o maior exemplo de cultura forte, né? De uma empresa que você fala em Disney, todo mundo sabe, né? E a Disney ela é conhecida pelo quê? Né? Ela é conhecida, se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer magia, mágica, encantamento, né? Todas essas palavras. Isso é a marca da Disney, isso é o branding da Disney. Só que se você for lá dentro da Disney, e eu tive a sorte, a honra de trabalhar lá dentro, isso não é a cultura da Disney. A cultura da Disney é processo. Todo mundo segue processos. As pessoas são cuidadas, elas estão em primeiro lugar, mas tem processo. E todo mundo recebe orientação, treinamento. E assim, você quer encantar um cliente? Segue o processo. E aí tem a ver com o que o Hugo falou, que é assim, cara, eu quero dar um show pro meu cliente. Não existe show da porta para fora se não tem show da porta para dentro. Tem que ter da porta para dentro. Então assim, não existe cultura diferente de branding. Existe as duas conectadas. Então o que eu falo tem que estar conectado com o que eu sou. Eu não preciso vender para o meu cliente a mesma coisa que eu faço internamente. Mas não adianta eu criar uma cultura. Eu quero que a minha cultura seja de magia. Só que, cara, como que você vai fazer magia, né? Tem um especialista na Disney no Brasil que ele brinca muito, que ele fala assim, eu vou no supermercado, quando eu chego numa cidade, e aí esses dias eu fui no supermercado e eu perguntei para um funcionário, onde é o leite? Aí o cara disse para mim, eu acho que é na fila número 8. Como você acha, cara? Como que você quer dar show pro cliente se você não treinou o teu funcionário para ele saber onde fica o leite? Pô, é o mínimo que você tem que fazer pro cliente. Então, tô dando esses exemplos simples aqui porque, na verdade, o que eu penso cultura genuína, que é assim, que é seguir os princípios, seguir o que o dono, o fundador, os fundadores, os sócios, os investidores, a missão tem, é igual a turnover menor. Então, se eu tenho um turnover menor, se eu tenho uma cultura genuína funcionando, ou seja, eu sei o que é a minha cultura, por exemplo, na Disney, processo. Processo. O que acontece? As pessoas elas se sentem seguras, eu contrato melhor, eu vendo melhor, eu tenho mais resultado, fica todo mundo em paz, porque você sabe como aquele ambiente funciona. A pior coisa que tem, que eu vejo, e eu sinto muito isso
quando a gente aborda uma pessoa para ir para outro lugar tem muita essa frase, né? O LinkedIn fala muito isso assim, você contrata você contrata pelas competências e demite pelo comportamento, né? E a pessoa, eu entrei por isso e saí entrei pelo salário, saí pelo ambiente, né? Mas eu sinto que o ambiente, esse que expulsa, não sei se o Hugo concorda comigo, é assim, tem os problemas de ambientes tóxicos, etc e tal, isso nem se discute, mas muito do problema do turnover é insegurança, é falta de previsibilidade. É eu olhar assim e falar assim, cara, quem é o meu líder? Esse cara aqui, eu conheço ele me conhece. Falta de clareza, falta de conexão. Isso. E aí a gente já pode falar de uma coisa que é talvez um assunto para daqui a pouco, né? Não sei se já entramos nisso, mas assim, por exemplo, as novas gerações. Sabe para mim qual é o grande problema das novas gerações? A falta de entendimento das velhas com as novas. Dessa diversidade, trabalhando junto Isso. no mesmo ambiente. Isso. E assim, eu vou falar para vocês, eu aprendi na dor. Porque o cara, se ele tem um cachorro, você tem que saber o nome do cachorro dele. Se a namorada dele se formou em medicina, pergunta. O que custa você perguntar para o cara? Como foi a formatura da sua namorada no fim de semana? Você gerar uma conexão, Exatamente. Né? E o cara sabe que você está ali com ele, por ele. E existe uma relação. E a nossa geração, a minha e as gerações anteriores, isso não existia. Era você chega às 8, daqui para frente você trabalha, a hora que você for embora, você desliga e vai embora. Né? Então, acho que cultura tem a ver com a história, com os valores, etc. E o que você vende para o mercado é diferente. Eu acho que tem um erro muito grande aí na hora da gente recrutar, que a gente percebe que quando a empresa chega e fala, aqui a gente tem uma cultura assim, assim, né? Aí você vai investigar, vai se aprofundar, você fala, não, mas não é assim. E não precisa criar uma coisa falsa. Usa o que você tem, esse é o teu valor. Pô, o cara fatura bem, vende bem, lucra bastante, as pessoas estão bem lá. Para que criar uma coisa nova? E toda cultura tem o que é bom e o que exatamente. Não é bom. Em qualquer empresa reconhecer do mundo, os erros, né? exatamente. Agora teve, né, falando da Disney de novo, lançaram agora um documentário sensacional na Disney Plus, que é sobre a construção da Disneyland lá. Porque o Walt Disney ele era maluco, né? E ali você vê, o documentário, ele é sobre os erros que o Walt Disney cometeu. Não é sobre a construção da Disneyland. Não é sobre o sucesso que virou. É sobre o problema que esse cara criou na empresa quando ele inventou que ele ia construir aquele negócio, que era uma loucura. Todo mundo falava que ele estava maluco. E como as pessoas tiveram que juntar os cacos para aquilo ali se tornar realidade, como ele transformou o mundo com aquilo. Mas você vê que legal, a cultura da empresa valoriza isso, porque era o jeito dele. Então quando eu me aproximo da Disney, do que eu gosto da Disney? Eu gosto disso. Né? O encantamento da Disney tá nisso. Se você pensar, até os personagens da Disney estão nisso. As princesas e tal, você chega lá, a jornada do herói, o cara que não tinha nada, dele caiu, dele virou um príncipe, dele virou um herói. Então tem a ver com a própria história da empresa. Né? E a cultura também, ela aparece genuinamente nesses momentos de desafio. Isso, exatamente. Porque quando a coisa tá boa, quando o faturamento aí tá tá bom, tudo certo. quando Não precisa de o cultura, processo né? tá rodando, não precisa de união, né? Exatamente. Ô, Érica, deixa eu engatar uma pergunta para você disso que o Diego falou, né? Da própria Disney, né? No começo, quanto caótico foi. Na PG a gente teve um desafio, né? Que até o Hugo participou dele, né? Alguns anos a gente fez uma GPTW, que a gente ficou com 67, né? Não atingimos a meta, né, Hugo, que era de 70 para ter a certificação. Mas aquilo nos trouxe uma matéria-prima tão rica, né? Que foi a partir dali que a gente remodelou a nossa empresa para uma área de gestão de talentos mais estratégicas e voltado muito ao olhar individual do profissional, né? E a gente fala, né, que 1 ano e meio, 2 depois, a gente chegou a atingir 89 pontos. A gente até foi um case, né, Hugo, na GPTW. E a gente continua mantendo esse padrão de engajamento que a gente está falando aqui. Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, porque você entrou lá no comecinho, né? Quando eu assumi a área de gestão de talentos, que eu te contratei, e você ajudou em toda essa estruturação e transformar a nossa área de gestão de talentos no que ela é hoje. Quais foram os grandes desafios e o que você acha que
realmente foi uma virada de chave para que a gente hoje, né, em muitos anos já, a gente vem colhendo frutos muito positivos dessa questão do engajamento, da retenção dos talentos. Sim. Acho que o grande movimento que foi feito foi dar a voz para os profissionais. Após a aplicação da pesquisa, depois que a gente se debruçou pelos resultados, né, nos resultados, a gente traçou alguns planos de ação, né, no que era mais alarmante. Um dos pontos que a gente implantou foram as pesquisas, na época, mensais. Então, a gente aplicou pulses mensais. Então, a gente saiu de um cenário que a gente não dava a voz necessária para os profissionais para um palco, né, extremamente importante. Com esses resultados, monitorando, implantando, junto com a gestão, trabalhando os pontos também que eram necessários desenvolver. A partir desses dados, a gente começou a criar os programas. Então, a gente começou com implantação de programa de avaliação de desempenho, ciclo de desenvolvimento de PDI, as one-on-ones, os feedbacks, que são rituais extremamente necessários, né, para a gente ter profissionais engajados, felizes, e para que, né, o círculo virtuoso, como o Hugo comentou, funcione bem. Então, acho que esses foram marcos importantes para a gente conseguir resultados positivos. E uma coisa que o Paulo sempre comenta conosco, né, da área de gestão de talentos, é sobre a necessidade da gente conhecer individualmente os profissionais. Conhecer as necessidades, os anseios, quais são as perspectivas de futuro desse profissional e como a área de gestão de talentos consegue apoiar esse profissional aí para esses próximos passos. Então, a gente tem hoje uma equipe de business partner, né, que tem esse conhecimento e essa proximidade desses profissionais, o que facilita, né, a gente também tomar decisões, fazer movimentações, e acho que isso também é inerente desse movimento que a gente teve aí há algum tempo atrás. Isabela, como está rico esse bate-papo, e eu quero pegar 2 pontos. Primeiro, parabéns, porque você trouxe, Isabela, um exemplo. Nós não fomos tão bem numa pesquisa. Não. Você foi num check-up e veio o teu resultado do teu check-up e apontou algumas coisas. Você não adianta brigar com o termômetro. Entenda o que não está bem. Se o laboratório é de confiança, você volta, faz o teu dever de casa. Faz o regime, né? Faz isso. Vai fazer exercício. Se é reeducação alimentar, Isso. mais exercício, uma série de coisas. E depois, como você colocou, você olhou, porque não adianta você dar voz ao colaborador se você escutou e não deu o reporte. Você escuta, presta atenção e diz, olha, isso aqui eu vou fazer, eu consegui. Isso aqui, muito obrigado por você trazer, mas a gente vai olhar oportunamente, tal, mas você vai dando prioridades. Você escutou. E você trouxe um outro ponto que eu achei fantástico, que você acabou de dizer, precisamos conhecer, nos aproximar. Se a gente perguntasse, né, para vocês, assim, qual é o segredo de se aproximar e ganhar um cliente? Você se aproxima, conhece, estuda o cliente e vai lá buscar o cliente. E por que você não faz isso com o seu colaborador? O seu colaborador é um tesouro, é um talento, é um patrimônio que você tem na empresa se você souber cuidar. Aí você tem que dar voz. Mas em que momento você dá voz? E aqui eu vou trazer um exemplo bem clássico do Great Place to Work, da metodologia, que é quando você faz feedbacks. Nós temos um estudo que diz que quando você aplica, você pergunta para o colaborador, e a gente mede a média da pesquisa das 60 afirmativas, e daí, no último ano, quantas oportunidades você teve de receber um feedback do seu superior imediato, para discutir a sua performance, ou até falar de você. Nós não estamos falando de você fez ou não fez, nada disso. Estamos falando de um bate-papo. E a gente, no estudo nosso mostra que a pessoa podia responder nenhuma, 1, 2, 3 ou mais de 3. Nas melhores empresas, quando responde nenhum, a nota não passa de 70. A média de 60 afirmativas. Quando diz 1, vai para 75. Quando diz 2, lá vai próximo de 80. 3 passa um pouquinho de 80 e mais de 3 chega a 90. Por que isso? Porque à medida que eu tenho oportunidade de falar com a pessoa, eu conheço mais. Eu sei que ele tem, por exemplo, nós estamos vivendo, e depois eu acho que devemos falar um pouco mais sobre NR1, saúde mental. Isso. Nós estamos vivendo um momento desafiador sobre esse tema. Mas se você não conversar 1 a 1, ele não vai contar publicamente que ele tem uma situação. Não vai. Não confia, né? E quando há confiança entre eu e você como meu líder, eu conto para você. Sim. E a confiança é tão grande que você
nem que você não tenha uma resposta, só você ter o escutado, Claro. já teve valor. Então, essa escuta, e à medida então que aumenta os números de feedbacks, de encontros, aumenta as notas. E quando você tem um líder bom, né? Eu tive a sorte de ter líderes maravilhosos. Pô, teve situações assim que eu lembro, às vezes eu fico impressionado. Do cara me olhar e dizer assim, você não tá bem hoje. O que aconteceu? E Você não fala nada pra pessoa. E o cara dizer, me vem aqui no café. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, tá tudo bem. Não, trabalho eu sei que tá tudo bem. Eu quero saber por que você tá com essa cara aí. E isso a gente chama de liderança humanizada. É uma coisa... Quando o líder... Porque você disse antes, inclusive, da dificuldade que as pessoas às vezes nem sabem para quem está trabalhando. Exatamente. Nenhum líder. E aí eu quero, concluindo, parabéns pelo que vocês fizeram e mostrou essa reação. Parabéns pela empresa, pela estratégia, aquilo que vocês fizeram. E voltando àquilo que você colocou, tem que ter processo. Tem que ter processo. Nas práticas do Great Place to Work, nós chamamos práticas for all, ou para todos. Para ser um excelente lugar para se trabalhar, para as pessoas quererem trabalhar, ficar, tem que ser uma PG mais para todos, ou seja, não é só para a cúpula. Todo mundo tem que estar bem. Então, a gente mede hoje, já com algoritmos, a diferença de engajamento nos diferentes idades, gênero, tempo de casa, cargos, a gente mede tudo isso. A gente chama de for all. E uma das coisas dentro das nossas práticas, está naquilo que você falou de processo, a gente chama de estratégia. A estratégia está clara. A liderança cascateou essa estratégia para todos. Se eu digo que no primeiro nível da empresa que o cliente é importante, será que isso chega lá embaixo? Você está conversando com nossos valores? As tarefas, né? As tarefas. E daí, quando é cascateado para todos, as pessoas sabem o que a empresa pensa. Eu só vou concluir essa parte dizendo, na minha empresa, que eu sou, como você é um empresário, para nós, todo dia é dia do cliente. Se você perguntar a qualquer um dos meus colaboradores, eu vou falar isso. Por que isso? Porque o cliente, para nós, é o centro de tudo. Mas primeiro eu tenho que tê-los engajados. Sim, a pessoa tem que estar junto com você. E à medida né? que eu olho para isso, eu falo, eu entrego um projeto. Se o cliente não gostou, eu entrego de novo. Porque eu dou essa segurança. Então é isso. Estratégia clara, como você falou da Disney, processos claros. Mas esse encantamento vai acontecer quando eu amo a minha empresa, tenho orgulho de pertencer, eu sei que eu tenho valor ali. E tenho mais uma coisa que a gente perguntou para os colaboradores. Qual o principal motivo que te faz ficar numa empresa? E aí a gente se surpreende, e eu sei que isso não é novidade para ninguém. O quarto motivo é remuneração e benefícios, como nota abaixo de 70. O principal motivo é a oportunidade de crescer, desenvolver, que você fala de talentos aqui, desenvolva seu colaborador e ele seguramente se sente grande. E incentive ele a fazer o seu autodesenvolvimento, que também... Porque se você que está aí assistindo o podcast... quer uma carreira vitoriosa, claro, busque uma empresa que tenha proposta. Mas também procura se autodesenvolver o tempo todo naquilo que você faz. E porque você se torna um profissional mais vitorioso e você se sente mais feliz. O tal do protagonismo. Isso, Érica, o protagonismo. Eu sempre falo, o desenvolvimento não é para você aplicar só na empresa onde você está. Ele é teu, ninguém tira, né? Ô, Diego, falando um pouco de profissionais, né? Obviamente que a gente sabe que dependendo do nível, né, que você está recrutando, se é um executivo, se é um analista, enfim. Mas o que os profissionais de hoje buscam numa empresa? Obviamente, como o Hugo falou, a gente sabe que salário é importante, né? Remuneração, benefícios, mas tirando essa parte mais prática da coisa, o que você ouve dos profissionais? Eu quero trabalhar numa empresa que seja assim, assado. O que vem aí para você? Olha, Isa, mudou muito isso depois da pandemia, né? Eu acho que a gente tem um mercado de trabalho antes e depois. Né? Isso para mim é muito claro. E acho que a principal coisa, se a gente tivesse que colocar em escala, é qual é a relação que as pessoas têm nessa empresa. É isso que elas querem entender. Elas perguntam isso de maneiras diferentes, né? Mas vai perguntar como é a cultura, né? Como é o ambiente, como são as lideranças, quem vai ser meu gestor, com quem eu vou trabalhar, como são as pessoas. É como se ela quisesse que eu te dissesse... É como se ela quisesse passar um dia dentro da empresa antes de trabalhar na empresa. Fazer um test drive. Exatamente. Ver o ambiente, sabe? Ver
Sentir o ambiente. Sentir o ambiente, ver como é o trabalho, ver como é o dia a dia. Eu acho como que as pessoas são tratadas. Exatamente, como as pessoas são tratadas, como é como é o dia a dia ali, né? Como são as tarefas, como elas são executadas e tal, como é a comunicação entre as pessoas. Eu acho que esse é um ponto número 1. A outra coisa que eu vejo muito é a forma como esses profissionais, como as pessoas, eles querem entender o caminho, é isso que o Hugo falou, o caminho que eles têm ali dentro. Como eu posso me desenvolver lá dentro. Isso. E acho que é a segunda vez que eu vou falar disso, né? Eu sou um defensor das novas gerações. Eu não gosto de entrar naquela conversa, que isso a gente escuta toda hora, essa nova geração, não sei o quê. Eu realmente acho que tem muitas diferenças. Eu acho que talvez seja a quebra geracional mais drástica dos últimos tempos, né? Acho que até por conta do que a gente estava falando, essa questão da pandemia mudou tudo, né? Isso, exatamente. É quase como se fosse um pós-guerra, eu acho, isso. né? Tem gente que compara, tem sociólogos que comparam o Covid a um pós-guerra, né? E então, assim, eu acho que tem muita mudança mesmo, né? Mas o principal que eu sinto é essas novas gerações, elas estão preocupadas em crescer, mas elas estão preocupadas também em se sentir parte, em pertencer antes de crescer. Porque elas querem entender se elas querem crescer naquilo ali. Porque elas têm oportunidade. Uhum. Então, assim, não tem mais aquela coisa, olha, filho, você vai estudar bastante, você vai passar no vestibular, aí você vai se formar, aí você vai arrumar um estágio, você vai virar trainee, aí você vai ficar nessa empresa até se aposentar. Isso ninguém fica mais, até porque não existe mais esse tipo de carreira, né? Muito raro. Nem no funcionalismo público quase isso existe mais. Então eu vejo que tem essa coisa, essa busca pelo pertencimento, mas também do entendimento da experimentação, né? Então assim, você quer trabalhar como, sei lá, no começo de carreira ali, você quer ser um SDR numa área de vendas? O que é um SDR? Então você explica pro cara, tô te vendendo aqui. É uma venda real, sabe? Esses dias a gente fez uma posição que foi super interessante. Era uma posição de business partner de uma rede de varejo. E dentre os candidatos tinha uma moça que tinha acabado de voltar de fora do Brasil, né? E ela era bem mais jovem do que a média dos candidatos, assim. E a pessoa do RH tinha gostado muito dela, né? E o CEO entrevistou e gostou também. Então, assim, tinha 2, 3 candidatos, aquela pessoa era a preferida. E aí eu fui para a conversa final para ver se a gente podia fazer uma proposta financeira e tal. E aí ela me perguntou, eu queria que você me explicasse o que é CBP. E ela já tinha sido BP. Eu falei, mas como assim? Não, eu queria que você me falasse o que é CBP nessa empresa. Como que é? Ela tá me testando. Aí eu disse, você tá me perguntando para eu te vender a vaga? Eu queria que você me explicasse, queria que você me venda, para ver se eu quero mesmo. Bom, eu te diria que 90% das pessoas diriam, você não quer, vamos passar para o segundo, eu ia ligar para o CEO. Não, mas ela queria, a empresa queria, ela só estava vendo se era aquilo mesmo que ela queria. Ela tava fazendo. Então é um jeito diferente de pensar, sabe? É uma outra forma. E eu sempre falo isso, daqui a pouco a gente vai todo mundo sumir, né? Se nada mudar, nós vamos todos morrer, né? E vamos sumir do planeta Terra. E essas gerações serão as que vão mandar no mundo. E o mundo vai ser diferente. Então, o novo mundo, para mim, se apresenta dessa maneira. São comportamentos muito diferentes, sabe? Então, cultura, ambiente e caminho, perspectiva. E eu tenho que apresentar para ela. Não adianta eu só falar, você quer? Quero. Quanto paga? Tanto. Legal. Quer ou não quer? Calma, cara. Assim, né? Não sei se vocês sentem isso também. Isso que você está trazendo, Diego, uma coisa que a gente, há já um bom tempo, a gente trabalha lá na PG+. A Érica pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque foi-se a época que só a empresa escolhia o candidato. Aí você pegou num ponto. Não é? Há muitos anos. Isso mudou faz muito tempo. A gente, como candidato, lá ficava, meu Deus, tomara que eles me escolham, tomara que seja eu. Hoje, sim, tem que ter um olhar, a empresa, obviamente, precisa querer aquele profissional, tem que fazer sentido, tecnicamente, comportamentalmente, mas a gente conversa muito, inclusive quando a gente traz algum candidato, a gente agradece também por ele ter escolhido a PG. Claro. Porque hoje, com essas infinitas oportunidades
que talvez alguns anos eram mais restritas, a gente também, como empresa, precisa ser escolhido, sim, né, sim, Érica? sim. E a gente faz as vendas das nossas vagas, né? E como recrutadora também eu Sim. percebo que os candidatos, eles escolhem a empresa muito alinhado ao propósito que eles têm com o propósito da empresa. Exatamente. Mas eles permanecem na empresa pela cultura e como a gente se relaciona Isso. e como as coisas acontecem. Então, realmente, isso é genuíno. E hoje a gente vê as outras empresas como concorrentes. A Sim, gente não sim. vê mais como parceiros, Sim. né? E tem a singularidade também da pessoa, né? Que eu acho que com a inteligência artificial isso aí vai ficar mais acentuado. E Você fala- tem dois caras bons, É. um entende melhor o que você falou e outro não entende tão bem. O que entende melhor vai ganhar. O Diego tem a experiência técnica, isso e tudo. Eu fico, primeiro, feliz de poder estar aqui conversando com você e com vocês. aprendendo. E eu vou trazer aqui, tomar liberdade de trazer a experiência da vida, né? Eu falo, não tenham pressa de contratar. Não tenham Eu pressa. vou imprimir essa frase. Isso, E não vou tenho colar pressa. no meu carro. Não tenham pressa. Porque o contratar uma pessoa... Pra ver se todo mundo... Quando a gente Não, cobrar a não, vaga de não. vocês, É. você vai falar isso. Mas né? não tem Quando a pressa. gente ficar, Vou- Diego, isso, manda vou- o candidato, Não, manda. vou Ele mandar vai pra dizer, vocês. não tenham pressa de contratar. Eu pedi licença para trazer a experiência de vida. Sim, tá Não, a certo. gente tá brincando com você. Não, mas eu pedi licença por isso que eu sei que não é o discurso que tem por aí, mas eu me permito a compartilhar a experiência. Aliás, o meu único segredo é que eu não tenho segredos. Eu conto aquilo que eu aprendi na vida. Por que eu falo isso? O contratar é igual, eu comparo com um casamento. A gente também. Você olha para aquilo, essa pessoa que eu estou namorando, que eu estou noivando, eu quero ficar para toda a minha vida. Na hora que você contrata uma pessoa, você não contrata por um tempo, por passar um tempo, mandar uma ficadinha. Você quer que a pessoa venha e fique. Sim. Então, aquilo que nós falamos de conhecer a pessoa antes é fundamental. Então, conhecer e ver. E eu gostei desse exemplo que você trouxe. Essa colaboradora merece um aplauso, essa candidata, porque é importante que ela entenda que família ela vai entrar. Exatamente. Que propósito essa empresa tem? O que essa empresa faz com os ex-colaboradores, inclusive empresas? Vocês querem contratar? Pode ter certeza que os ex-colaboradores serão os seus embaixadores. Eu até tomo liberdade de trazer aqui entre aspas, um slide de uma palestra que eu construí há 10 anos atrás, que eu faço ela sempre que eu posso, que diz que tem 3 momentos. Você tem o antes, o durante e o depois. O antes de contratar, ou antes de eu ser um candidato a alguma coisa, eu prometo um monte de coisa enquanto sou candidato. Falo que eu sei fazer isso, fiz aqui. A empresa, a mesma coisa. O durante é se comprovou se eu, enquanto candidato, cumprir aquilo que eu prometi para a empresa. Então, estou sendo testado. E, ao mesmo tempo, eu vou olhar para a empresa se aquela proposta de emprego... Se concretizou, né? E o depois, gente, o depois é só um começo, porque ninguém precisa ficar na empresa que ele entrou. Ele pode ficar ali por um tempo, entender que surgiu alguma coisa, e aí, quando sair da empresa, o segredo do empresário de sucesso é transformar aquela pessoa que está saindo no embaixador da marca. Exatamente. Fazer a entrevista de saída, o agradecimento, porque a empresa continua. Sim. Então, eu trago isso para a mesa para dizer, isso é muito importante. Aí por que eu falo não tenham pressa? Porque quanto custa hoje para você contratar, para você treinar, e se a pessoa não ficar, quanto custa para você repor aquela vaga? Sim. E o que muitas vezes a pessoa fica um tempo e sai Exatamente. enfim, não é salutar. Então vamos nos esforçar. Agora, vamos dar um passo atrás para as pessoas como a Érica, desculpe aqui, com a pessoa como a Érica que já está mais tempo com a gente. Cuidar com carinho da Érica. Vamos olhar para a Érica, vamos ver se ela está feliz, vamos fazer um feedback, você falou antes, vamos ser transparentes na política de cargos, salários, desenvolvimento, Sim. o que a empresa faz, porque a gente quer que as pessoas permaneçam mais. E quando você trouxe a posição de gerações, eu sou do baby boomer, eu tenho 67 anos. Eu acredito que eu não seria contratado se eu fosse candidato por aí, pela idade, por algumas coisas. Talvez sim, talvez não. Mas eu estou me sentindo muito bem. Mas eu tenho o meu jeito de ser. Eu aprendo com colaboradores meus que têm 20 e poucos anos. Eu sento e escuto o que ele tem e o que eu tenho. A gente faz a convergência e toca o barco. E eu diria que a grande diferença de cuidar das gerações, e hoje já deixou de ser gerações, passou a ser a Érica, a Isabela, Isso, o Diego, concordo, o Hugo. São concordo. pessoas e não Pessoas. mais gerações. Isso. Não tem mais aquele negócio de um grupo de pessoas. Sim. É um a um. E qual está a diferença? A liderança. Liderança humanizada que
entende da estratégia da empresa, ele tem que... Inclusive, nós temos um medidor nas pesquisas que mede 5 níveis de liderança baseado dos próprios colaboradores. Porque o líder, que a gente acredita que é fora de série, ou for all, que na nossa expressão diz, é aquele líder que ele nem aparece. O trabalho é tão bom que ele é a última pessoa. Quando a gente pegar uma partida de futebol, quando você não vê o juiz, é porque ele foi muito competente. Sim. Então, é disso que nós estamos falando, uma liderança humanizada. Agora, aquele líder que quer resultado a qualquer preço, que, aliás, nós estamos vivendo em um momento, às vezes, que tem empresas que precisam de resultado mais depressa e não estão tomando cuidado de mostrar para as pessoas o porquê aquele resultado é importante. É o contexto, né? É o contexto. O Paulo sempre traz um exemplo para a gente lá, que a gente está construindo uma catedral. E se você não explicar para quem está botando o tijolinho lá embaixo, ele só vai achar que ele está pondo um tijolinho, mas ele não tem dimensão do quanto é importante aquele trabalho que ele está executando para um contexto geral. Isabela, né? esse exemplo fantástico que fundamenta as gerações aqui. É o propósito na prática. É você, quando explica isso e eu vejo, tem alguns supermercados aqui em Curitiba, quando você vai, tem pessoas da minha idade, quantas vezes eu encontro pessoas lá conversando, por que você está aqui? Não, porque eu vi que essa empresa valoriza as pessoas, sei lá, esse propósito na prática. É verdade. Que é aquilo que o Paulo bem colocou, é verdade. Ô, Érica, tanto o Diego quanto o Hugo colocaram aqui, né, da importância das pessoas se desenvolverem dentro de uma organização, né? O Diego trouxe que os profissionais buscam isso e o Hugo também falou, inclusive, da importância da liderança. Dentro da PG a gente tem uma série de práticas, né? E uma série de programas, uma série de ferramentas que trazem esse contexto de que o profissional consegue enxergar exatamente onde ele está, qual é o próximo passo dele, o que ele precisa fazer para evoluir. Conta um pouquinho para a gente dessas práticas lá da PG. Legal. Nós temos um programa chamado Trilha de Carreira, que ele traduz exatamente isso que a Isabela trouxe, que é um programa onde a gente mostra, né, quais são as atribuições do cargo desse profissional, onde ele está hoje, hard skills, soft skills necessários para essa posição e quais iriam as atribuições e skills para o próximo nível. E também quais são as outras possibilidades que ele tem dentro da empresa. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí já fazem mais ou menos uns 2 anos. E que a gente faz individualmente. Individualmente, a gente senta com cada gestor e mostra a descrição do cargo de cada profissional. A gente revisa, porque a descrição de cargo é uma coisa viva, né? Uma coisa que eu estou fazendo hoje pode não fazer mais sentido e eu tenho que mudar isso. E dentro da nossa empresa é mais específica ainda, né? Porque a gente tem funções que não são funções comuns do mercado, né? E o mercado de tecnologia também tem funções novas que surgem a todo momento, né? Então, é um trabalho constante. E a gente vê muitos frutos já surgindo desse trabalho, porque depois que a gente faz esse alinhamento com o gestor, entendendo aonde o profissional está, o que ele precisa para ir para o próximo nível, o trabalho do gestor com esse profissional é desenhar um PDI, é dar os desafios desse próximo nível para que a pessoa esteja completa nessa próxima cadeira para assumir esse cargo. Nova posição. Exatamente. Esse é um dos movimentos que a gente tem feito dentro da empresa, né? Existem outros como os treinamentos, mentorias, assessment de perfil, né? A gente vê também que o profissional ter esse autoconhecimento do que ele tem de bom, do que ele precisa melhorar, o que ele pode potencializar o que ele tem de bom. A gente entende que é muito importante também. E trazem, né, como o Hugo falou, o profissional para o centro de tudo, né? A gente traz ele realmente como um protagonista da carreira dele e nós, como RH, a gente fornece as ferramentas para ajudar o gestor, né, a fazer uma boa gestão e trazer essa humanização aí na gestão do dia a dia. Mas olha, Érica, vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Eu estou desafiando não precisam contar aqui o turnover de vocês, mas seguramente ele deve estar menor do que a média do setor. Por quê? Porque um dos principais fatores que as pessoas citam para permanecer numa empresa, nas pesquisas nossas, nós temos também um estudo, depois eu vou deixar com vocês, das 175 melhores do ano passado, de 2025,
é a oportunidade de crescer e desenvolver com um engajamento de próximo a 90, ou até mais de 90. Porque eles valorizam isso. E você está dando, além de você dar protagonismo, você está conhecendo cada um deles. E esse colaborador percebe que ele crescerá conforme os skills dele vis-à-vis. Porque às vezes não tem coisa pior que promover uma pessoa para uma posição que ele não está tão bem preparado. Então, está de parabéns por isso. Isso faz uma diferença para as empresas. Parabéns mais uma vez para a PG, porque PG+ está fazendo essa diferença. Isso é bem raro mesmo. E a gente infelizmente é raro. A gente tem uma outra ferramenta, né, que a gente construiu no final do ano passado, que é um People Analytics. Então, nós temos um perfil individual de todos os nossos profissionais, né, com uma série de indicadores individuais que se cruzam entre si e trazem para a gente uma visão única, como se fosse um raio-x, né, que a gente estava falando aqui, de cada um dos profissionais, né? E a gente disponibiliza essa ferramenta na mão da gestão, porque eu sempre falo, a ferramenta foi criada pela área de gestão de talentos, mas é uma ferramenta de gestão. Sim. Quem tem que usar é o gestor direto, né? Eu falo, vocês têm ouro aí na mão, porque você imagina você conhecer individualmente cada um dos seus profissionais e saber exatamente quais são as questões que precisam ser trabalhadas, se é comportamental, se é algum gap de conhecimento técnico, quanto aquela pessoa já investiu ou por conta própria ou por conta da empresa em treinamento e desenvolvimento, se ele já teve algum mérito ao longo da sua carreira dentro da PG, quanto tempo ele não é ou é movimentado, se ele participou de algum programa de reconhecimento, tudo isso vai gerando um score daquele profissional que traz para o gestor um nível de clareza muito grande de como atuar individualmente, sabe? Eu quero também compartilhar mais um detalhe interessante do que nós estamos falando aqui. Nós acabamos de publicar uma pesquisa Tendência de Gestão de Pessoas 2026 e a gente ouviu mais de 1.500 pessoas, abrindo para todo mundo, quem quisesse participar no Brasil, e eu vou compartilhar depois com vocês isso, e ela traz diversos mesmos insights, muitos RHs, até CEOs respondendo, e eu até anotei aqui. Por isso que vocês estão falando, por isso que eu peguei o primeiro desafio, a prioridade de gestão pessoa 2026 é desenvolvimento e capacitação da liderança, transformação e evolução da cultura organizacional, que você acabou de falar tantas vezes, e comunicação interna, que é outra coisa. É um desafio, né? Que é um desafio, e é desafio de 10 para 10 empresas, não é isso? Sim, com certeza, não. Isso é um problema. A comunicação. Esses dias eu até fiz um vídeo, publiquei no meu Instagram lá, que eu fui conversar com um executivo e tal, ele estava se movimentando. E aí eu perguntei, ele estava acho que 10, 12 anos na empresa, né? Perguntei, e aí, como é que foi pedir demissão? Ele falou, cara, foi horrível. Disse, horrível, né? Sério, deu 10 anos de empresa, é horrível. Foi um pesadelo. Eu disse, por quê? Todo mundo ficou bravo comigo. Todo mundo ficou muito bravo comigo. Porque todo mundo foi pego de surpresa. Eu disse, mas como de surpresa, cara? Você tem 10 anos de empresa, 12 anos de empresa? Ele falou, pois é, eu tinha liberdade para falar com o RH sobre tudo, menos sobre a minha vida. Eu tinha liberdade de falar com o meu chefe sobre tudo, menos sobre a minha vida. Como que eu ia falar com o meu gestor? Chefe não, né? Não pode mais falar chefe, hoje é gestor. Né? Como que eu ia falar com o meu gestor hoje sobre a minha vontade de sair, ou o que eu estava esperando, eu estava me sentindo... Ele falou, porque eu estava me sentindo sem teto, eu estava num teto ali, não tinha mais para onde ir. E aí quando eu fui pedir demissão, falou, não, mas tem mais coisa para você. Ele falou, pô, mas agora você vai me dizer, cara? Pô, depois de tudo que aconteceu, todas as discussões que a gente teve, tantas viagens que a gente fez junto, 10 anos de empresa não é qualquer coisa, né? E então é maluco, né? Você pensar que uma pessoa que ficou 10, 12 anos numa empresa, quando pede demissão, é uma surpresa para a empresa. Por quê? Porque a comunicação, então, não existe comunicação funcionando, né? E tem uma coisa, Diego, que eu quero engatar aí, que até a gente já citou aqui, essa coisa de dar voz ao profissional, e daí não só através das pesquisas, mas que ele tenha liberdade e possa ser transparente na comunicação com o seu gestor, que tem muito a ver com o que a gente tem também trabalhado lá na PG, e acredito que as empresas vão ter que se movimentar, que é a segurança psicológica. Sim. Né? A NR1 está aí, né? A gente já executa e já exerce isso há anos, né? Sem NR1, mas muitas empresas ainda não têm esse ambiente de escuta empática, de poder
colocar sua opinião, de poder muitas vezes errar de forma rápida, corrigir aquele erro para que a vida siga. Como que vocês estão enxergando esse movimento, né? E a gente, no nosso programa de saúde e bem-estar que a gente tem dentro da PG, o nosso principal foco esse ano vai ser a saúde emocional, né? A gente já vem trabalhando, mas esse ano nós vamos focar na saúde emocional, porque eu sempre falo assim, o profissional não é assim, a Isabela profissional, a Isabela pessoa. O Diego, Sim. nós somos um ser, sim, né, singular, único. né? Uhum. Então, se a minha vida pessoal não tá legal, ela vai interferir na profissional. Se a profissional não tá legal, ela vai interferir na pessoal. Como que vocês enxergam essa coisa desse ambiente que precisa ser livre, né, dessa coisa da toxicidade, do medo de se expor, com uma segurança psicológica? Eu diria assim, como que você quer que alguém se engaje em alguma coisa se ele não está bem? Primeira coisa, antes de um colaborador, tem um ser humano. A gente tem que dar voz para ele, escutá-lo. Aquilo que você falou, Diego, não dá para separar o profissional do humano, não posso falar. Na nossa pesquisa de tendências agora, que a gente vai compartilhar depois com vocês, nós perguntamos para as empresas se isso é importante. 98% das empresas disseram que sim, 98%. De novo, o NR1 é apenas uma norma reguladora. Independente do NR1, a qual nós respeitamos as leis, é obrigação da empresa criar um ambiente agradável para trabalhar, emocionalmente né? saudável. Você citou antes, Diego, com muita propriedade, tem o antes da pandemia e o depois da pandemia. Eu aqui até trago para os empresários que estão assistindo aqui, será que você olhou para a sua missão, valores, depois que tudo que aconteceu antes? Será que a tua missão, valores publicada, está na tua fala e é a mesma que estava antes ou depois? Que o mundo mudou. Sim. E quando a gente fala de saúde mental, dos riscos psicossociais e tudo, tem tudo a ver, me permita dizer, não descarregar tudo nos ombros da liderança, mas quando eu falo liderança, é alguém que conversa com alguém no trabalho, Sim. na estratégia, no ouvir. Eu já tive situações, em momentos, que eu fui para falar com o colaborador porque a performance dele não estava boa num determinado produto. Mas Deus me inspirou naquela hora que eu perguntei, Érica, como é que você está? No que eu fiz essa pergunta, eu não consegui falar mais nada, só ela desmoronou, né? Desmoronou. E aí eu conversei, escutei, que eu não sou um psicólogo, mas eu escutei, dei valor e deixei ela falar. E falamos sobre o resto uma outra vez lá na frente. Porque, gente, é isso que a gente tem que fazer. Então, parabéns por vocês olharem para isso, porque num ambiente saudável, eu coloco de novo a palavra confiança. Confiança tem que estar no centro de tudo, seja numa relação de você com o seu parceiro, sua parceira, enfim, de você, seja a relação com uma empresa, com um fornecedor, com um cliente. É confiança no centro. No ambiente de confiança, até quando você não está bem, você está bem. O que eu quero dizer com isso? Se sente seguro, né? Se sente seguro. Tem gente que fica bem para o trabalho até para se curar. E tem gente que adoece no trabalho. Sim. Então, eu acho que esse tema Sim. que você traz é fundamental, né, Diego? Sim, sem dúvida. A NR1 eu acho que é uma discussão super importante porque ela acaba com ela é uma lei importante porque ela acaba com a discussão, né? Ela não tem mais, você não discute mais isso. É uma lei. Não é eu quero fazer ou não quero fazer. É uma lei. Você vai ter que fazer. E está lá escrito. E os riscos psicossociais lá na Organização Mundial do Trabalho, se você ler, são muito claros, né? Tem um lá que é metas excessivas, por exemplo, que é um problema gravíssimo que eu vejo. Gravíssimo. Não só porque a pessoa é pressionada por meta, porque não existe ligação entre meta, recursos para você chegar nessa meta e realidade. Então, assim, eu chego e falo para você, você tem que vender 1 milhão. Legal. É viável vender 1 milhão? Às vezes não é viável. É viável vender 1 milhão? É viável vender 1 milhão. Mas o que a gente vai ter que fazer? A gente vai perder margem. Ah, não. Se perder margem, não dá. Então que meta é essa? Então, a meta não é excessiva só porque ela é maior. Ela é excessiva porque ela não é factível. Então, você vê muita gente trabalhando na área comercial, por exemplo, que não está insatisfeita porque o líder é ruim. Ou porque... sei lá, porque o ambiente que foi criado em volta daquele trabalho dela é simplesmente inexequível. Você não tem como fazer aquilo funcionar. Como que uma pessoa dessa vai ficar bem? Não tem como ficar bem, porque ela começa a se sentir inútil. Meu trabalho não funciona, eu não sou escutado, eu sou mais um aqui. E
E aí você vai para o mercado procurar. É a hora que a gente recebe a demanda do candidato, é essa. É a hora que o cara procura você e fala, você não tá bem aí? Não, tô bem. Só que o que eu tenho para entregar, eu não vou entregar. Porque é impossível entregar. E você vê que é impossível, não é desculpa do cara. É realmente real aquilo ali. Você fala, não, pô, concorrente entrega 200 mil, o cara quer 1 milhão, como que ele vai fazer isso? Não tem nem mercado para isso, né? E já bloqueia qualquer tipo de inovação, Isso. pensamento criativo. Exatamente. E o que o Diego traz, que é outra coisa interessante, muito simples, Érica, vocês do RH com certeza praticam isso, é a meta SMART. A gente Ela tem que ser clara. Você tem que estar preparado para aquilo, Isso. treinado. Tem que ser factível. Você está de parabéns por trazer isso, que é um fator que me distancia do propósito. E essa meta, porque aí a pergunta das gerações dos mais jovens, por que isso é importante? Eu tenho uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que é importante eu fazer isso? Daí quando você diz que a tua empresa faz isso para melhorar a sociedade, para melhorar as entregas, e eu me sinto orgulhoso, dá esse desafio. Eu troquei há algum tempo já na minha estratégia, não chamo mais de metas, chamo de desafios. Alguma coisa que você se desafia e vai além. Então isso é importante. Sim. Eu tenho, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um cliente, não vou falar nome, né, para não expor ninguém, mas a gente tem um cliente que as metas, elas são discutidas e tal, mas é um cliente que tem metas agressivas, né? E o CEO, que agora ele foi pro conselho, mas o fundador, e ele começou a empresa sozinho, hoje é uma empresa gigante. E ele fala para mim, Diego, se o vendedor ganhar tanto, eu vou ganhar muito. Eu quero que esse cara bata a meta. Eu quero que ele seja muito feliz batendo a meta. Então a meta que eu der para esse cara tem que ser real. Porque eu quero ele empolgado. Eu quero ele tem que ser um pouco difícil porque eu também quero sonhar, ele também quer sonhar, né? Em vez de eu ganhar 100, eu quero ganhar 200. Ele também. Então se eu ver esse cara ganhando, vai ser muito legal, a gente vai comemorar junto. Mas tem que ser uma coisa real. Não pode ser uma coisa que está numa nuvem, né? E você fala disso, então eu estou aqui, vivido, trabalho desde os 7, eu sempre me tiro as minhas metas pessoais, meus desafios pessoais. E vou confessar, eu sempre olhei comigo mesmo que meta nem é ponto de chegada, ponto de partida, desafios. Mas eu preciso estar preparado, eu preciso me superar, eu preciso me autodesenvolver, eu preciso olhar. E tem uma coisa que você falou, esse empresário, por exemplo, que você cita, a empresa tem... Quando eu vou entrar nessa empresa, eu já sei que é uma empresa que tem um estilo diferente. Sim. Você vai trabalhar na PG+, conhecendo o Paulo como eu conheço, ele se desafia o tempo todo. Sim. Então, quem chega já sabe. Então, está combinado antes, como é essa colaboradora que queria entender bem qual que era a missão dela. Então, é importante, a hora que você for entrar numa empresa, entender o jeito que a empresa trabalha isso, para você não se sentir surpreendido. E a hora que você recebe um desafio, pergunta para o seu líder, me explica melhor o porquê, dá mais detalhes, faça isso que nem o Diego colocou dessa a pessoa que estava sendo recrutada. Pergunta, é melhor você ficar vermelho na hora de fazer a pergunta que roxo depois que você se deparou com uma coisa que não foi legal, né, Érica? E essa clareza, né, do que se espera, inclusive, ajuda a minimizar a ansiedade. Né? Porque você sabe o que a empresa espera de você, o que você precisa entregar. Sim. E nessa questão, por exemplo, né, das metas que a gente está citando aqui, entra também, né, Érica, um papel muito importante da liderança, né? Lá na PG, por exemplo, obviamente a empresa tem suas necessidades, todo mundo, né, que trabalha no mundo corporativo, isso é muito normal. Mas a gente também chama os profissionais para discutir as metas individuais, né? Porque é aquilo. Você tem toda a condição de entregar essa meta? O profissional? Tenho. Você tem os recursos para entregar essa meta? Tenho. A empresa te capacitou para entregar essa meta? Tenho. Então, a gente entende que tem um desafio ali, mas é uma coisa factível de se caminhar para se entregar, né? Sim. Porque é isso, não adianta meta goela abaixo, que o que acontece lá na ponta é a frustração de todo mundo, do profissional e do resultado da empresa. E você traz um outro ponto, que é uma das pesquisas, uma das notas mais baixas que tem na pesquisa nossa no Brasil, que a pergunta é, você foi envolvido? Você foi, entre aspas, nem comunicado, tipo, você está envolvido nas decisões da empresa? Nós falamos no início da nossa fala, você acho que começou quando abriu, infelizmente ainda temos um grande caminho a andar no empresariado brasileiro, tem muitos, graças a Deus, que estão comprometidos e estão tendo os melhores resultados, até porque as empresas que melhor têm engajamento perpetuam, crescem mais, mas tem muitas ainda que estão vivendo no curto prazo. Quando você pensa na longevidade,
cria a cultura, como você muito bem, Diego, parabéns por ter falado de cultura, cria a cultura de escutar, de debater, de dialogar. Você não precisa concordar, você precisa comunicar, debater. Mas eu queria dar um passo atrás para dizer que nós do Great Place to Work, que somos líderes nesse mundo de pessoas e da escuta, damos tanto valor à saúde mental que nós temos uma empresa dentro do nosso ecossistema chamado Mental Health, com especialistas, que justamente a gente, além de estar medindo, estar de olho no NR1, a gente está de olho nos comentários, interpretando os comentários através da neurociência, com a inteligência artificial, para dizer como é que está emocionalmente a empresa. Porque às vezes tem um comentário positivo, mas você analisar aquela frase, você vê que naquela frase tem outras interpretações, e a gente usa a neurociência para entender melhor. Então, isso também é uma coisa importante, porque você pergunta para alguém, como é que você está? Está bem? Conforme ele respondeu, vale a pena você fazer uma segunda pergunta, porque às vezes ele está bem para se livrar de você. Não. Para nem seguir com aquela conversa, né? Vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo aqui já esgotou, mas não quero sair daqui sem ouvi-los. No mundo, né, estamos aí caminhando para as IAs, né? Temos IAs já inseridas aí em talvez todas as frentes de trabalho. Como que você enxerga, Hugo, essa questão da IA quando a gente fala desse ecossistema de pessoas, de liderança, de relacionamento? Estava vendo alguns comentários sobre uma empresa que está fazendo recrutamento e seleção exclusivamente por IA, né? Daí são opiniões, eu questiono um pouco, porque eu acho que a IA pode entrar numa parte desse processo, talvez, né, num crivo ali, numa peneira de currículo inicial, mas ainda não acho que substitua o olho no olho, principalmente quando a gente fala de cultura, de sentir, né? Mas eu acho que tem muitas oportunidades nesse nosso mundo do uso da IA, né? Como que é a Great, você estão vendo isso, e o Diego também? Bem, primeiro, excelente pergunta. Eu estou aos 67 e quero também dar um exemplo de autodesenvolvimento. Eu busquei agora um curso e fui entender um pouco mais sobre inteligência artificial, em governança, uma série de coisas, não para ter um diploma, não, e sim para poder dialogar, responder perguntas como você está me fazendo agora. Na minha visão, a IA, ou a tecnologia, que sempre existiu, a IA não é de agora. Sim. Nós estamos falando da IA clássica há mais de 30 anos, nós estamos só agora que a gente está falando mais, né, que vem essa IA generativa, vem tudo aí falando de uma evolução, né? Uma evolução. Nós temos que usar a IA como uma ferramenta para nos apoiar em tarefas repetitivas, que nós possamos, assim, sobrar mais tempo para aumente a nossa produtividade. Para aumentar, para sobrar mais tempo para a gente conversar. Mas o segredo da IA é ter o humano no comando. Você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele te traz a resposta. Você fala, não gostei, eu quero novamente. Você insiste. Você sabe, você tem que ter conhecimentos para saber fazer a pergunta certa. Se pudesse, é que nem você deu uma orientação para alguém. Se eu gostaria que você fizesse essa entrega assim, assim, assim. E não veio como você quer. Então você vai buscar. Você não dá para terceirizar as suas funções para IA. Por exemplo, conversar com o meu cliente. Até pode em tarefas repetitivas. Sim, mas o relacionamento quem faz é um humano. Como é que eu faço para recrutar um colaborador? Eu posso pegar um teste primeiro de um número enorme de currículo. Bom, falei em recrutamento, eu vou até pedir licença para não falar pode falar, imagina. Mas a gente usa isso para fazer, claro, como é que você vai analisar, sei lá, 100, 200, 300 currículos? Tudo bem. Mas é importante o humano. Então, a IA veio como uma força. E como eu falei, eu quero que eu falei no início, mas se não eu for repetir agora, tem 2 fatores importantes. Pessoas, que é insubstituível. Você pode ter uma empresa com pessoas e não ter a IA, você toca. Agora, uma empresa que só tem IA, você não vai tocar. Ou seja, a IA ela é importante, temos que reconhecer, temos que olhar para ela. E aqui eu aproveito para dizer para os empresários, se você ainda não tem uma governança de como usar a inteligência artificial na sua empresa, faça com urgência, nem que seja muito simples, não importa o tamanho da sua empresa. Porque você está correndo alguns riscos, ao mesmo tempo que tem oportunidade, eu tenho riscos, gente. E que risco que eu tenho? Vocês sabem. Tudo é muito novo ainda. Tudo é muito novo. Então, a recomendação para vocês de pessoas, treine os seus colaboradores sobre entender melhor a IA, para entender que tudo aquilo que a gente aprende melhor,
a gente usa melhor. Então, a minha recomendação como cultura, ainda mais vocês que estão no mundo da tecnologia, olhar para isso e ver onde estão os prós, os momentos desafiadores e prestar atenção. E use ela como um aliado. Agora, enfim, com muito cuidado, porque a gente olha para o futuro. A gente olha para o futuro, se temos que reconhecer que existe um futuro, quando você falou das gerações. Mas, gente, pés no chão e pensamento nas estrelas. E eu recomendaria, sim, quando eu falo de governança, nada mais é que uma gestão. É algo prático, não deixa a coisa solta. Se você deixar ela solta, você pode ser surpreendido do lado negativo. Se você fizer uma boa governança e estudar primeiro, você vai ver valor agregado. Então, ela, de novo, tarefas operacionais. Muito bom. E você, Diego? Olha, inteligência artificial no recrutamento, né? Vou falar um pouco aqui. E você falou de uma empresa e tal, tem várias, né? Um monte de gente está vendendo isso como vantagem e tal. A gente usa inteligência artificial, né? Desde que começamos a ter acesso à tecnologia de maneira barata, a gente usa. Por exemplo, a gente tem um sistema desenvolvido. O nosso sistema, ele fica dentro do Monday, aquela ferramenta Monday.com, né? Então, a gente desenvolveu dentro do Monday e tem hoje o Monday, ele tem inteligência artificial dentro dele, né? E, assim, é surreal o que ele faz. Muito impressionante mesmo. Assim, os resumos, a maneira que ele analisa os perfis e tal, é muito impressionante. Só que tem um pedaço do recrutamento que eu acredito que vai ser muito difícil a inteligência artificial fazer melhor do que nós, que é o entendimento da demanda, entendeu? Porque assim, eu chego para você fala para mim, tem um filósofo, existia um filósofo, ele já morreu, chamado Ludwig Wittgenstein. Ele falava que a gente se comunica não por palavras, a gente se comunica por imagens. Então eu falo para você, praia, a praia que você imagina é completamente diferente da praia que eu imagino, se a gente descrever aqui. Imagina, praia. Agora você imagina isso num contexto super complexo, tipo uma vaga. Fala para você, eu sou uma empresa... Eu tô vivendo isso agora. Eu sou uma empresa de serviço que vendo tal serviço para fora do Brasil e eu preciso contratar um head comercial. Essa empresa tinha contratado uma outra empresa de recrutamento que tinha prometido que ia fazer um processo seletivo todo automatizado. O que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque a demanda não foi compreendida pelo sistema. Ela não é... O que o sistema entendeu? Um head comercial. Ah, ótimo. Pô, é muito fácil fazer uma vaga de head comercial. Só que não é mais assim, né? E outra, você tem uma base de pessoas que você possa avaliar de maneira automatizada? Não tem. Né? Então, eu acho que inteligência artificial, como o Hugo falou, é importante, é uma ferramenta. Tem uma frase da professora Marta, da USP, Marta Bernardo, eu acho que é o sobrenome dela, que ela fala, desde que o primeiro homem começou a cavar com a pá, a gente parou de cavar com a mão, né? É a mesma coisa com qualquer outra ferramenta, né? Então eu não sei se vocês já viram um recorte de jornal que volta e meia circula na internet, que é um cara de Londres falando dos carros que começaram a chegar em Londres, que um jornalista falando, não, que os carros nunca vão substituir as carruagens, né? E, então, acho isso é a mesma coisa, né? Então, a gente acha que não vai ter um grande avanço da IA. Com certeza vai ter muito mais do que a gente imagina, mas eu acho que ele vai para outro lado. A minha aposta, por exemplo, futurística da IA, é quando a gente integrar a inteligência artificial a wearable technologies, por exemplo, os óculos. Quando eu tiver esse óculos de grau aqui com a tecnologia lá do Apple Vision Pro, não sei se vocês já testaram aquilo. Cara, Não. É incrível. Não, é um negócio inexplicável, só você usando aquilo pra você entender. É uma coisa assim, eu fui lá na loja da Apple nos Estados Unidos, o meu sócio falou, cara, prove que é impressionante. Não, cara, prove. Não, é bizarro. Realmente, o dia que aquilo tiver dentro da nossa vida como óculos, com uma roupa, ali eu acho que vai ter uma mudança radical, sabe? De comportamento, de novos negócios. Agora, nessas coisas mais humanas, porque assim, você quer ir no shopping e quer ser entendido por um robô? Eu não quero. Você quer ir na Disney, por exemplo, e quer chegar na Disney e quer que o cara da porta te dê oi seja um robô? Não, eu não quero. Eu quero que seja um ser humano. Mas a gente quer ir no banco e quer ser atendido por um robô. Isso. Então tem situações e situações, depende da situação, né? Exatamente. Quando a gente olha para PG+, por exemplo, vocês têm uma inteligência incrível de atendimento aos seus clientes. Não dá para fazer na mão.
já existe uma IA há algum É que se você tempo. ganha eficiência, tudo bem, né? Né? Se você ganha eficiência, tudo bem. Não, a gente Pros tem dois lá, a lados. gente tem os nossos robôs que os nossos clientes compram, que negociam, mas no final tem um relacionamento humano com Claro. os nossos clientes, Óbvio. né? Então, Os Agora, dois quando a gente lados. olha para os analytics, quando a gente, É. porque no fundo a gente já faz isso há muito tempo, Sim. os algoritmos, porque a tendência de um cliente pagar mais rápido, isso Isso. já é IA. É. Então nós temos, Sim, a gente sim. já está convivendo Claro. com ela. É que se os dois lados ganham, tudo bem. Isso. O problema é quando só um ganha. Não vai dar certo. E uma resposta aqui nisso que você está falando, que é interessante, apenas por volta de 30% das empresas hoje já estão familiarizadas, olhando mais. Também está na nossa pesquisa. É muito novo, Muito né? novo. Érica, e para a gente encerrar esse bate-papo, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas, né? A gente, como uma empresa de tecnologia, serviço, solução, né? Temos lá no nosso portfólio, vendemos inteligência artificial, mas também tem o olhar para dentro, né? O que a gente está fazendo, né? O que está aí no nosso planejamento estratégico como um dos direcionais ligados aí ao desenvolvimento dos profissionais? Sim, a gente tem algumas frentes, né, ligadas à inteligência artificial. Acho que a primeira delas, até dentro do nosso RH, né, que a gente tem uma assistente virtual de gestão de talentos, uma funcionária de gestão de talentos, que é a Isadora. Ela foi criada para tirar dúvidas dos profissionais. Então, nós a treinamos nos diversos temas para, né, que os profissionais tenham esse contato. Em vez de acionar o profissional de gestão de talentos, ele aciona a Isadora. Obviamente que quero aprofundar no tema, quero entender um pouco melhor como isso funciona, eles são direcionados a procurar o time de gestão de talentos. Então, a gente é pioneiro aí, né, na criação desse assistente virtual, que nos auxilia também, né, em algumas atividades operacionais, como controle de hora extra, cobrança de gestor, né, que é importante ser feito, a gente não pode deixar de fazer. Fora isso, né, a gente tem frentes de capacitação dos profissionais previstos para esse ano. Então, trilhas de conhecimento sobre inteligência artificial, desde o básico até um nível mais avançado. Então, a gente tem um time de experts, né, dentro da PG+, que está nos auxiliando na criação dessas trilhas, e o nosso objetivo é, ao final do ano, a gente ter uma equipe aí 100% capacitada, sabendo utilizar plenamente, né, todas essas ferramentas. E também, como time de gestão de talentos, a gente tem trabalhado muito, principalmente na seleção de profissionais, na manutenção e engajamento dos profissionais aqui dentro da empresa, valorizar o repertório das pessoas. Então, nada adianta a gente ter um monte de inteligência artificial, um monte de robô, se a gente não tem quem está por trás operando bagagem, conhecimento, repertório. E, inclusive, isso é o que nos diferencia no mercado, né? A gente vende, né, todas as nossas soluções, mas dentro de casa a gente tem profissionais aí extremamente especialistas em relacionamento e em cobrança que constroem essas ferramentas porque sabem que isso vai atender a necessidade do mercado. Então, esse é um treino constante nosso e eu vejo isso como um movimento muito positivo do mercado, de valorização do etarismo, inclusive, né? Então, pessoas, né, 50 a mais que em algum momento poderiam se sentir em desvantagem, hoje eu vejo que com a inteligência artificial eles ganham força no mercado. Então, é um trabalho, inclusive, de diversidade que a gente tem olhado com muito carinho aqui dentro da empresa. É isso aí. Gente, vou ter que me despedir, né? Como eu falei, um assunto tão rico, com tanta pauta, né? A gente poderia ficar horas aqui conversando. Certamente marcaremos mais encontros como esse, né? Os temas de pessoas são muito vivos, cada dia uma novidade. Mas por hora eu quero agradecer ao Ilgo. Muito obrigada, Ilgo. Sua participação foi muito especial. Ao Diego também, Eu que Diego, agradeço. nosso parceiro, né? Obrigada, Érica, da nossa equipe de gestão de talentos. E se vocês quiserem se despedir, deixando aí uma recomendação final, fiquem à vontade. Bem, eu só posso dizer muito obrigado pelas oportunidades e eu aprendo todos os dias, isso que eu faço, que eu mais faço, estar próximo das pessoas. Quem quiser conversar comigo, eu converso, porque eu gosto de aprender, de ouvir. E se tem uma coisa que me rejuvenesce a cada dia, eu tenho uma frase que diz, eu quero estar bem
para fazer o bem. O que significa? Eu procuro me esmerar, aprender, ouvir, porque a hora que eu consigo sair daqui e, de alguma maneira, ter agregado algo para as pessoas, já me deixa feliz. Uma honra estar aqui. Eu quero deixar um abraço para o Paulo Gastão, a quem eu tenho admiração e respeito como líder, conhecido há muitos anos. Parabéns. E eu quero fazer até um registro. Eu estava falando de pessoas no centro e tudo, e não tinha olhado a caneca ainda. Mas está aqui, mais pessoas por primeiro. Isso Parabéns. aí. Mais um exemplo. PG+. Né? Obrigado, parabéns pelo PG Cast. Obrigada, Hugo, Diego. Gente, só agradecer vocês, dizer que estou sempre à disposição. E quem quiser conversar ou falar comigo, é só me procurar nas redes sociais, no LinkedIn é Diego Godoy com Y, no Instagram Godoy Headhunter. Estou lá à disposição, quem quiser conversar. Estou por aí. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Um abraço para o Paulo também e para vocês. Obrigada, Érica. Bom, eu quero me despedir fazendo um convite para quem está ouvindo, para quem está acompanhando. Nos siga nas redes sociais. Estamos com várias vagas abertas. Venham conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cultura, né, as nossas práticas, entender o nosso propósito. Vai que a gente tem aí um casamento, né, a longo prazo. E comprovar que tudo que a gente falou aqui, a gente vive lá no dia a dia, né, Érica? Exatamente. E agradeço a experiência aqui com vocês. É isso. A Érica falou com um sorriso na voz. É isso. Parabéns. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima e um abraço.